primeira coisa que os jesuítas faziam permanentemente era tentar entender como os índios pensavam, quais eram seus ritos religiosos, quais eram suas concepções teológicas, para compreendê-las e podê-las utilizar em benefício da cristianização. As formas culturais, as diferentes formas culturais, elas eram também caminho, podiam ser utilizadas como caminho para a cristianização. Então essa perspectiva que você encontra desde Inácio de Loyola, ela foi trazida para cá e para o Oriente, para a África e para todos os lugares onde os jesuítas atuaram. E eles, a partir do Tupi-Guarani, vão construir um idioma que é, em parte, um idioma construído, portanto, com uma estrutura e um vocabulário, em sua maioria, Tupi-Guarani, e mais com conceitos e concepções cristãs, um idioma que eles vão chamar de língua geral. Geral, porque é um idioma que vai ser utilizado na catequese pelos jesuítas em diferentes lugares da América do Sul. Então, a partir das gramáticas do Tupi-Guarani, do Guarani ou do Tupinambá, eles vão construir o idioma da língua geral. O número de palavras de origem tupi que nós temos é imensa. Então, a língua geral ela é uma construção jesuítica a partir de um idioma importante, dominante entre os índios da América do Sul, que é o Tupi-Guarani. Então, é uma criação formidável e acaba se transformando em língua franca entre próprios grupos indígenas que falavam idiomas diferentes. Ela foi conhecida durante muito tempo no interior como Nhangatu. Fala boa, Nhen, fala, Gatu boa, fala boa. É uma fala que tinha a ver com as questões religiosas, tinha a ver com todo esse movimento que era um movimento de valorização do ser indígena diante da colonização. Marquês do Pombal, uma das suas principais críticas à ação jesuítica era a importância que os jesuítas davam à língua geral, em detrimento do português, a ponto da língua geral ser proibida, e junto com a expulsão. Mas o Nhangatu continua a ser falado pelo interior do Amazonas e pelo interior do país durante muito tempo. Eles não tinham uma ideia de um Deus uno, criador. O universo para eles era povoado de espíritos interventores. As línguas indígenas, em geral, eram línguas que, na opinião dos jesuítas, apresentavam dificuldades para a introdução de certos conceitos necessários à catequese. Para eles, Tupã é trovão, basicamente. Ele não é especificamente um conceito religioso, originalmente. Era um conceito que permitia a eles entender o que era o Deus dos cristãos. Todo o investimento português e espanhol na Companhia de Jesus era no sentido de exatamente favorecer a cristianização, que era a consolidação do processo de colonização. Os índios não tinham muitas alternativas, essas populações elas eram tecnologicamente muito inferiores, elas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, elas não sabiam com que lidavam, tanto que, para os índios, por exemplo, os instrumentos manufaturados, a metalurgia, todo esse processo de pré-industrialização, esses produtos que chegavam para eles, eles entendiam como de origem mágica, eles não conseguiam entender exatamente de onde isso vinha, como isso era feito. Os regimentos jesuíticos eram fundamentais na consolidação do empreendimento colonial. Eles atuavam seja na defesa externa, contra os invasores de outros países, como também na defesa interna, no caso contra as rebeliões escravas negras. No caso da Amazônia, aquilo ali era administrado em conjunto com outras ordens. Elas administravam o problema, as autorizações para trabalho. Mas era evidente que a companhia tinha uma predominância sobre tudo isso, porque a companhia era realmente a que tinha o trabalho mais consistente junto aos índios. Os jesuítas eles eram os únicos autorizados a descer os índios, ou seja, a pegar os índios no interior e trazê-los para trabalhar nas plantações do litoral. Aquela região era uma região de litígio desde o século XVI. Portugueses tinham tentado ocupar aquela margem esquerda do Rio da Prata,
haviam interesses ali naquela área. Durante a União Ibérica eles tinham sido retirados de lá, os portugueses tinham sido redirecionados para a Amazônia, mas no fundo aquelas reduções elas ocupavam uma região que era uma região limítrofe, né? Uma região nebulosa. É muito difícil falar que eles tivessem em si um objetivo de se tornarem alguma coisa independente. Essas acusações, na verdade, datam da época de Pombal. Né? O Pombal acusou muito os jesuítas de pretenderem criar uma monarquia própria ou até articular algum tipo de movimento independentista. Serem uma instituição multinacional, de não ter pátria. Isso, em grande medida, é verdade, no sentido que a Companhia de Jesus ela tinha um projeto próprio de conversão universal que independia das coroas às quais elas estavam submetidas. A rigor, durante todo o processo de colonização, a coroa não pôde ter religiosos mais fiéis do que os jesuítas. O tempo inteiro eles foram obedientes, o tempo inteiro eles zelaram pela estabilidade do sistema. Então eu não diria que eles pretendessem criar um regime teocrático, ou seja, alguma coisa independente de Portugal. O atentado contra o rei Dom José I, ele foi imputado aos jesuítas. Aquele místico, um jesuíta místico muito importante naquela época, o Gabriel Malagrida, ele foi acusado de ser um dos inspiradores e então havia a denúncia, a suspeita, a acusação por parte do regalismo português do Marquês de Pombal de que a Companhia de Jesus ela atuava contra o Estado. Os jesuítas eles são realmente expulsos sem nenhuma figura de direito, sem possibilidade de recurso, os seus bens são todos expropriados, eles são presos, colocados em navios. Você tem pelo menos uns 3 ou 4 portos onde eles são presos e despachados para Portugal. O Inácio de Loyola e os fundadores da companhia tinham isso muito em mente, porque a cristianização passava pela educação, passava pelo esclarecimento. Isso, na verdade, vinha do pensamento tomista, do aristotelismo medieval, que nunca deixou de acreditar na ciência e no saber. Né? Quer dizer, o São Tomás de Aquino acreditava que você chegava a Deus através do estudo do mundo. E as escolas jesuíticas, tanto as indígenas quanto as escolas europeias para colonos, elas eram importantíssimas, elas eram as melhores escolas. O Brasil dos jesuítas era um Brasil onde os indígenas tinham um poder muito grande, em comparação com o poder que tem hoje. Onde o idioma dos índios era falado pelas pessoas no cotidiano. Naquele universo tão violento, que era o universo da expansão colonial, um universo onde não havia direito algum, onde os que estavam por baixo eram nada, os jesuítas pelo menos reconheciam que os índios, eram alguma coisa e mereciam ser tratados como seres humanos. Dentro dos limites da ação colonial, como eu já disse, a ação jesuítica era uma ação de valorização indígena. Muitos Mibiá-Guarani acreditam que o queixuíta, o jesuíta, era na verdade um antigo pajé indígena que viveu há muitos e muitos anos atrás e que voltou para a terra da promissão, voltou para a terra dos espíritos, sendo chamado pelo grande espírito